Por favor, vai. A gente tá bem. Gente, então ficou sobrando o anarquismo na nossa última aula, né? Eu vou dar ele agora para vocês. E a gente vai entrar nos movimentos sociais do século XIX. Eu já disse mais de uma vez, eu vou voltar a repetir. Essa talvez seja a aula mais difícil do ano. Mas podem ficar tranquilos, que dá para entender super tranquilo. Peraí. Foi uma frase bem ruim, né? Falei tranquilo duas vezes, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas é o seguinte, ela é um pouco complicada, porque ela é literalmente a soma das últimas 5 aulas que a gente viu. Não é necessário que vocês saibam tudo, tintim por tintim, mas é muito importante a gente fazer essa relação. E ano passado eu cometi o erro de não fazer. Eu dei muito atropelado, foi uma aula só, foi a aula mais surta do ano, inclusive, foi 1 hora e meia de despejo de conteúdo. Então eu resolvi repartir em duas partes esse ano. Hoje, a gente vai ver muito mais todo o contexto, dar uma recapitulada nos elementos que levaram a tão famosa Primavera dos Povos, do que ver ela propriamente dita. A gente não vai entrar em detalhes dos países, a gente só vai ver um geralzão, tá? Então vamos mudar o anarquismo, acabar esse negócio de uma vez e terminar esse trem, tá bom? Então, gente, o anarquismo é a primeira coisa que vocês têm que saber é que ele é muito ligado com o socialismo, o anarquismo de verdade, né? Não é aquela aberração que a gente tem dos ANCAP. Desculpa se tiver algum ANCAP aqui, mentira, não desculpa não. Mas não, desculpa sim, eu não sou tão. Enfim, tanto é que o anarquismo, outro nome dele é socialismo libertário. E no geral, o anarquismo vai estar muito ligadinho com o socialismo científico. Eles vão discordar em muitas poucas coisas. Tá? Certo agora. Então, eles contestavam também a estruturação capitalista, como a burguesia estava instalada, a exploração do proletariado, e vão propor medidas muito parecidas com o que os socialistas propunham. O anarquismo também defende uma sociedade sem Estado, com a diferença que, para o anarquismo, a abolição estatal é imediata. Então, olha só, lembrando, aqui, no socialismo, os meios de produção deviam ser tomados e controlados pelos trabalhadores, e a partir daí começaria aquela transição para o comunismo. Então a gente tem uma sociedade capitalista, aí acontece a revolução, os operários tomam os meios de produção, tem a ditadura do proletariado, aquele intermédio que você ainda tem Estado, mas esse Estado é administrado pelos trabalhadores. E aí, depois de muita maturação, de uma abertura gradual, você chega no comunismo, que aí você não tem necessidade de Estado organizado. Para os anarquistas, essa fase intermediária da ditadura do proletariado não existia. Para eles era direto. Então, a partir do momento que os trabalhadores tomassem os meios de produção, o Estado tinha que ser abolido, tá bom? Mas não só o Estado, como todas as autoridades. Todas as autoridades. Vamos entender o que isso significa? Olha só, a autoridade política, aqui está mais no ente estatal mesmo, então a gente não tem que ter um Estado para organizar nossas vidas, a gente consegue fazer isso. O ente estatal nada mais é do que uma ferramenta de opressão, e por isso a gente tem que abolir ele. Não só isso, como também não devia ter autoridade econômica. Então, aquele esquema de subordinação através de um mecanismo capitalista, a gente também tem que acabar com isso, porque também gera opressão. A gente não pode ter autoridade religiosa, porque isso também, afinal de contas, vai gerar um tipo de opressão. Aqui estão falando muito num cristianismo, né, que é o que é dominante na Europa, mas não só o cristianismo. A gente tem que abolir as autoridades sociais, as diferenças sociais, para que as pessoas sejam iguais e, por consequência, não tenha uma submissão de um pelo outro. E, por fim, a gente tem que abolir a autoridade jurídica. Aqui, presta atenção, quando os anarquistas falam que não tem que ter autoridade jurídica, não é que não tem que ter lei. Isso é uma coisa que, né, a gente usa esse termo coloquialmente, né? Isso aqui está parecendo uma anarquia, para referir a alguma bagunça, alguma situação desorganizada, mas na realidade não. O anarquismo era muito bem organizado. O que eles falavam é que não devia ter a instituição jurídica que é piramidal, ou seja, alguém faz uma lei e essa lei é passada, é ortogada para a população. As leis elas têm que ser discutidas em conjunto e têm que ser impostas horizontalmente. Porque do jeito que estava, e eu já expliquei para vocês na aula passada, né, como o sistema judiciário servia ao capitalismo, como o sistema prisional era um meio de reabilitar as pessoas não para a sociedade, mas para o trabalho, o mundo jurídico servia à causa final de manter a engrenagem do capitalismo funcionando. Então, o anarquismo falava que tinha que abolir todas essas instituições. O anarquismo é contra toda espécie de autoridade. Portanto, as diferenças sociais e a propriedade privada deveriam ser eliminadas, como prega o próprio comunismo.
tá bom? São dois os principais autores do anarquismo, Proudhon e o Bakunin. Eles diferem muito pouco do outro. Proudhon vai ser o cara que realmente vai dar a base, o alicerce de todo o anarquismo, vai ser um dos mais influentes autores. Admito que não conheço muito, sendo sincero, então vou falar uma besteira aqui, me desculpem, mas tipo, não profundamente. Mas ele falava a sociedade como uma liberdade individual, de literalmente você abolir o Estado e colocar a liberdade acima dos outros, e uma organização operária que não ia precisar de um governo estruturado, que você poderia abolir ele imediatamente. O Bakunin vai falar exatamente a mesma coisa, com a diferença que o Bakunin inova e defende a revolta de todas as classes oprimidas, incluindo os camponeses. Porque vejam que o socialismo científico e o anarquismo até o Bakunin estavam prestando muito mais atenção na classe operária, numa dinâmica de dominação capitalista. Só que não era só a classe operária que era explorada, a gente tinha os camponeses também. E o Bakunin fala, olha, a gente tem que fazer um levante de todas as classes que são oprimidas por esse sistema. Porque se a gente fizer um levante só dos operários, corre-se o risco dos operários se tornarem os novos burgueses e explorarem as outras classes. Ele tinha medo dos proletários tomarem o poder e começar a descer o cacete nos camponeses, no pobre dos camponeses. Então ele fala, não, todo mundo tem que se levantar contra esse trem. Todo mundo, sem exceção. Vocês entenderam, gente? Tá certinho? Não é difícil, não. Não, Edu, não é difícil, não. Eu acabei não prestando atenção. Você pode voltar, Diego? Desculpa mesmo. Assim. Mas aonde? Voltar aonde? Não, nesse negócio, esse detalhe entre os dois. Ah, do Proudhon e do Bakunin? O Bakunin falava que todas as classes sociais tinham que se revoltar contra. Ele tinha medo que se só o proletário se revoltasse e tomasse os meios de produção e, portanto, o poder, eles se tornassem os novos burgueses, tipo aquele negócio do Paulo Freire. Nossa, eu falei Paulo Freire. Puta que pariu! Enfim, aquele negócio do Paulo Freire, o sonho do oprimido é se tornar opressor, ele tinha medo que isso acontecesse. Então ele falava, para isso não acontecer, todo mundo se levanta ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi, muito obrigado. É isso. Nenhuma dúvida, gente? Super suave, anarquismo é de boa, essa parte é de boa. Ô, Du, só uma pergunta, tipo, isso é a continuação ainda da aula passada, né? Isso. Agora a gente entra na nova. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, beleza, gente. Vamos lá. Vamos para o que me interessa. Gente, eu realmente fiquei pensando, juro por Deus, eu fiquei pensando muito tempo em como montar o esquema dessa aula para ficar o mais didático possível. E esse foi o jeito que eu pensei, tá bom? Quando a gente vai falar do século XIX, ele é muito atípico, muito mesmo. Ele tem um historiador que eu sempre digo para vocês, eu pago um pau pro cara imenso, mas enfim, que é o Eric Hobsbawm, ele tá aqui inclusive na aula, aqui ó, ele tem uns livros que são a série das eras. Ele é um historiador que estuda história contemporânea, né, em inglês, e ele divide toda a história contemporânea, desde a Revolução Francesa até a queda da União Soviética, nas eras. Então você tinha a era das revoluções, que a gente está vendo agora, a era do capital, a era dos impérios e a era dos extremos. Eu não vou explicar direitinho o que cada uma dessas quer dizer para vocês, mas o que eu quero dizer é que do século XVIII, do início do século XVIII até o século XIX, a gente tem as três primeiras eras. A era das revoluções, do capital e dos impérios. Então, em apenas um século, a sociedade europeia vai mudar tanto ao ponto de você poder classificar ela de três maneiras diferentes. Enquanto o século XX só está contemplado nele a era dos extremos, que é a era da Guerra Fria. Não só da Guerra Fria, né? Começa com o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas, para vocês verem como o século XVIII é realmente, o século XIX, mil perdões, ele é realmente atípico. Tanto é que o Eric Hobsbawm chama ele de o longo século XIX, em oposição ao brevíssimo século XX. Muita coisa aconteceu e a sociedade europeia, que é a grande análise dele, né, nesse período, mudou demais. O mundo mudou demais. Então é natural que quando a gente olha todos esses movimentos que aconteceram, a gente fica um pouco confuso. Mas podem ficar tranquilos que vocês vão entender. Eu prometo que vocês vão entender. Então, primeiro, eu quero tratar para vocês que o essencial para a gente entender
a Primavera dos Povos, por essencial para a gente entender esses movimentos sociais do início do século XIX, ter atenção a essa dicotomia que estava acontecendo na Europa entre o movimento revolucionário e uma tentativa de manter o status quo tradicionalista europeu. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vamos lá, vamos com calma. Essa aula, gente, que a gente vai ter agora, nada mais é do que uma recapitulação das anteriores. Então, a primeira coisa que eu quero tratar para vocês, como são as mudanças, como a gente estuda, e como são as mudanças na realidade. É coisa do ensino médio, gente, até para simplificar. Mas o absolutismo não acabou com a queda da Bastilha. As mudanças históricas, sociais, políticas, econômicas, elas não são instantâneas. Não tem um evento que marca uma ruptura tão grande assim. A gente coloca esse tipo de coisa como uma medida didática, uma medida pedagógica. A queda da Bastilha foi um grande símbolo, mas ela sendo um símbolo, marca a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Mas tudo que a Revolução Francesa pregou não se espalhou da noite para o dia. Sabe, um dia depois que a Bastilha caiu, o mundo inteiro não era liberal. As mudanças elas são graduais e não são homogêneas. Então, o absolutismo sofreu um grande golpe com a Revolução Francesa? Sofreu. Ele acabou um dia depois que a Bastilha caiu? Não. O último país a abolir o absolutismo foi a Rússia, em 1917. Quase 200 anos depois, quase 200 anos, eu exagerei, quase 150 anos depois da Revolução Francesa. Então, a primeira coisa que vocês têm que se atentar é que as mudanças que a gente vê nessas aulas, todos os movimentos que a gente viu, essas novas teorias sociais, políticas que a gente está analisando, tudo isso é devagar, tudo isso demora, e não acontece da mesma maneira em todos os lugares ao mesmo tempo. E toda a mudança, sem exceção, vem acompanhada de forte resistência. Nesse caso, resistência da antiga sociedade que estava sendo posta em xeque. Então, gente, é interessante a gente olhar, e espero que isso tenha ficado claro ao longo dessas aulas que a gente teve, que a gente tem uma ordem política e social, que é o absolutismo, que não só o absolutismo, mas, querendo ou não, a sociedade europeia era a mesma desde o feudalismo. Aquela divisão de a população em geral, a nobreza e o clero, isso se mantém inalterado na transição para a Idade Moderna, apesar de ter significativas mudanças. Mas a gente tem uma ordem política, econômica e social muito bem estabelecida na Europa, que é completamente chacoalhada depois que começa o Iluminismo, depois que começa a Revolução Francesa. Então, esse é o principal para a gente começar a entender essa aula de hoje. A gente tinha uma ordem muito bem estabelecida na Europa, alicerçada em uma tradição de mais de 300 anos, que perde completamente as suas bases, que começa a ser questionada. E isso gera muito problema, e isso gera muita instabilidade. Então, o primeiro fator que fez essa base aí da antiga ordem social e política da Europa ruir foi o Iluminismo. Novas teorias sociais que começavam a questionar por que a sociedade europeia era do jeito que era. Por que o rei governa? Que direito divino é esse? Por que a gente não pode racionalizar, usar a razão para as coisas e fazer uma maneira alternativa de governo? Quem sabe uma república? Talvez um despotismo crescido, não sei. Já começa a balançar. E aquela ordem que se via estabelecida há tanto tempo, que se via alicerçada desde sempre, desde que a Europa se entendia do jeito que se entendia, começou a ser ameaçada. A partir do Iluminismo, eu sei que eu inverti aqui, tá, gente? Mas era para ser o contrário, tá? A partir do Iluminismo, a gente tem, usando dele, a gente tem as chamadas revoluções burguesas. A gente viu 3. A Revolução Gloriosa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Tem mais, só que essas são as principais. A gente teve todo aquele processo que a gente analisou na Idade Média. A gente teve o Renascimento Urbano, com o Renascimento Urbano, novas funções sociais, com novas funções sociais, o surgimento de uma burguesia, que agora podia voltar a comercializar, uma coisa que não era tão forte assim na Europa. A gente tem o surgimento de uma nova camada social, que tem tanto dinheiro quanto a nobreza, mas não tem o mesmo prestígio que eles têm. E aí, essa nova camada social vai se apropriar desses ideais iluministas e vai começar a questionar esse governo. Mas pera lá, por que eu não posso participar dele? Por que esse governo é desse jeito que é?
Por que essa ordem social, que está há tanto tempo na Europa, está desse jeito? Por que a gente não pode propor uma coisa nova? E aí eles vão tentar chegar no poder, e conseguem, em alguns casos, esses casos que eu acabei de citar para vocês. A Revolução Francesa, gente, foi um choque para toda a Europa. Uma coisa que mudou o mundo. Um rei está sendo decapitado em praça pública, e a burguesia se alça ao poder. É uma mudança muito grande. Tanto é uma mudança tão grande que as outras potências da Europa vão ficar com o cu na mão dessa Revolução Francesa e vão tentar sufocar ela a todo tempo, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, a gente tem a Revolução Francesa e, em decorrência dela, as guerras napoleônicas. Eu sei que a Revolução Francesa está aqui dentro da Revolução Burguesa, mas é porque as guerras napoleônicas, gente, querendo ou não, por mais que tenha um pouco do ego do Napoleão aí no meio, elas são decorrentes da Revolução Francesa. A Europa como um todo tinha medo do ideal revolucionário da administração francesa se espalhar para os outros países, que ainda eram absolutistas. Então a gente tem as famosas guerras de coalizão, quando a Europa inteira basicamente se une para tentar conter o avanço francês e tentar conter o avanço do liberalismo, das suas novas ideias, tá bom? E, por fim, a gente tem a Revolução Industrial, que não é bem uma coisa política, mas impactou toda a sociedade europeia como um todo e transformou ela. Temos uma nova camada social, os proletários, e a consolidação definitiva do capitalismo. Afinal de contas, é muito importante e vai influenciar toda a política para os próximos tempos, e influencia até hoje a nossa. Então, percebam como as nossas aulas, que a gente está estudando desde o Iluminismo até agora, elas mostram temas diferentes, mas que estão ligados no sentido que todos eles mudaram muito a Europa. Eu estou falando Europa porque é realmente onde está o centro do negócio, mas não só a Europa, tá? O mundo como um todo. Mas como eles transformaram aquela sociedade e como ela estava instável e como ela estava mudando. De novo, nenhuma mudança é instantânea, ela é gradual. E sendo gradual, sempre tem espaço para resistência, para resistir a essas mudanças. Então a gente está tendo um embate de um lado, que está tendo todos esses avanços, todos esses negócios para frentex, essas novas propostas de sociedade, e por outro lado, a antiga ordem social, econômica, política, etc., tentando se manter inalterada como sempre foi. Bonito, hein? Vocês entenderam? Tá começando a conectar na cabecinha de vocês esse negócio? Tá tudo bem até agora. Eu só recapitulei temas antigos. Até agora. Ô, Edu, depois você pode repetir o nome das eras entre o século XVIII e... Claro, eu repito no finalzinho da aula, tá? Tá bom, obrigada. Desculpa. Me lembra depois, viu? É porque pra gente, só pra otimizar um tempinho. Pode deixar. De um lado, a gente tem esses avanços. De um lado, a gente tem todos esses elementos, não são só esses, mas são os principais que eu trouxe para vocês, que estão fazendo a sociedade europeia mudar, que estão questionando aquela antiga ordem e principalmente o absolutismo, que nem é tão velho assim, mas é velho o suficiente para estar muito bem fixado. Muito bem fixado. Então a gente tem os avanços, de um lado. E do outro lado, a gente tem a resistência a esses avanços. Em oposição a tudo isso que eu acabei de falar para vocês, a todos esses eventos que levaram a Europa a ficar instável, a gente tem uma velha ordem tentando se manter a todo custo inalterada. A se manter do exato jeito que estava desde muito tempo. A gente tem eventos que marcam essa tentativa. O Congresso de Viena. Vocês lembram, gente? Napoleão perde as guerras napoleônicas, é exilado na ilha de Santa Helena, e depois o povo, os monarcas europeus, sentam numa mesa no Congresso de Viena, tá aí à direita para vocês, e literalmente redesenham o mapa da Europa. Eu quero aqui trazer para vocês verem a bagunça, a putaria que foi as guerras napoleônicas. Eu já trouxe, mas eu quero trazer de novo, que é importante. Napoleão destronou o rei da Espanha, destronou o rei de Portugal, Dom João VI, veio para o Brasil, fez uma bagunça aqui no antigo Sacro Império Romano Germânico, que deixou de existir por causa disso, invadiu a Rússia. Ele fez uma bagunça do caralho, e por onde ele passava, por mais que Napoleão seja uma figura questionável, por onde ele passava, ele levava os ideais iluministas junto com ele. Então, quando ele destrona o rei da Espanha e coloca o irmão dele para governar a Espanha, o irmão do Napoleão vai governar a Espanha não a partir de uma ótica absolutista, que é como a Espanha estava sendo governada até então. Ele vai governar a Espanha pela ótica da Revolução Francesa,
da administração francesa. Então, as guerras napoleônicas foram um jeito de espalhar tudo isso que a Revolução Francesa pregava para a Europa inteira. Já disse isso para vocês na outra aula. Já disse isso. Mas Napoleão perde as guerras napoleônicas. Eu sei que tem esse nome, mas ele perde, ele é exilado, a França é derrotada e tem que assinar um tratado de rendição. Esse tratado de rendição é o Congresso de Viena. Esses aqui, gente, são os imperadores, respectivamente, esse aqui é do Sacro Império Romano Germânico, esse aqui é da Áustria, esse aqui é da Rússia. Eu acho que é nessa sequência, não tenho certeza. Enfim, gente, são os imperadores que estão aqui no centro. Vocês veem que eles estão apontando para um mapa? Esse mapa é a Europa. Eles estão redesenhando o mapa europeu, tentando restaurar as monarquias tradicionais europeias e conter o avanço, as mudanças que a era napoleônica tinha feito. Basicamente, tentou limpar a bagunça que o francês fez e tentar restaurar o absolutismo. Além disso, como grande símbolo dessa tentativa, a gente tem a Santa Aliança, que é uma aliança entre Áustria, Prússia e Rússia, extremamente improvável, porque os países eram muito diferentes, até religiosamente falando, é por isso que chama Santa Aliança, que é uma aliança entre protestantes, católicos e ortodoxos, uma coalizão que tinha o objetivo primordial de barrar esse avanço revolucionário, barrar o avanço do liberalismo para outras regiões e manter o absolutismo como ele estava até então. 3 países se uniram para isso. A gente teve congresso inteiro na Europa para tentar fazer a mesma coisa. Porque, repito, nenhuma mudança vem sem forte oposição e nenhuma mudança é instantânea. Então, por mais que a Bastilha tenha caído, por mais que a Revolução Francesa tenha sido vitoriosa dentro do seu próprio país, a gente ainda tem essa mudança que aconteceu na França, não aconteceu em outros lugares, e não aconteceu da mesma maneira. Ela tem que se espalhar, e essa dispersão é gradual, é lenta, e sempre vai ter resistência do outro lado. Sempre, sem exceção. Só que, por mais que esses monarcas tenham tentado restaurar o absolutismo do jeito que ele era antes, não existe botão de reset na história. O que eu quero dizer com isso, gente? Não dá para apagar a memória das pessoas. O que aconteceu, aconteceu. E você querendo fazer qualquer lavagem cerebral ou qualquer coisa assim, os fatos estão lá. A influência dos ideais liberais, a influência das guerras napoleônicas, o que o Napoleão fez, o que ele espalhou, não tem jeito de apagar isso. Por todo o esforço que você possa fazer, as pessoas experimentaram o liberalismo. As pessoas experimentaram os ideais da Revolução Francesa em seus países. E não existe censura ou qualquer coisa desse tipo que faça essa experiência desaparecer. Você pode tentar reprimir a experiência. Você pode tentar deixar ela sob controle, mas ela não desaparece. Você não pode apagar a memória das pessoas. Então, esses lugares que experimentaram o liberalismo, esses lugares que experimentaram a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, eles já estão com um ar revolucionário. E não importa o que esses monarcas vão fazer, eles vão continuar com esse ar revolucionário. Porque não se apaga a memória das pessoas. Eu sei que eu estou repetindo isso muito, mas não se apaga a memória das pessoas. Não existe censura no mundo que faça isso voltar atrás, como se não tivesse existido. Porque existiu. Essas pessoas experimentaram. Tá bom? Então, o início do século XIX, é uma briga interessante, em uma tentativa, de um lado, dos avanços que acometeram a França, Piriri Pororó, liberalismo, espalharem para a Europa, e, por outro lado, dessa velha ordem, tentar segurar. E é esse embate entre os avanços e a resistência que origina as revoluções. Olha que bonito. Eu estou falando isso porque realmente é bonito. Vamos pegar uma frase do Homem Maravilhoso, gente? Peraí, antes de pegar a frase do Homem Maravilhoso. Paralelo a tudo isso, o início do século XVIII, não só o início do século XVIII, mas também o início do século XVIII, tem o surgimento, a ampliação de um sentimento que até então não era forte, que é o nacionalismo, gente. Preste atenção, quando o Luís XIV fala o Estado sou eu, ele não está falando só na administração, ele está falando literal. A figura do Estado francês não era ligado
a um ideal de população, de pertencimento, era ligado à figura do monarca. Eu sou brasileiro porque eu nasci aqui, porque eu me identifico com a cultura daqui. Não por causa do presidente. Graças a Deus, não por causa do presidente. Só que isso até então não existia, porque o absolutismo não permite esse tipo de coisa. É lógico, você pode ter algumas demonstrações nacionalistas e tal, mas o grosso, a representação do Estado era pela figura de um rei. A partir da queda do absolutismo, do começo a criticar o absolutismo, isso vai ser colocado em xeque. As pessoas falam, não, isso não tem que ser assim. O Estado não tem que representar a figura de um monarca, tem que representar a sua nação. Eu já disse o que é nação para vocês, quando a gente teve a aula da Grécia. Lembra que eu disse que a Grécia não é um Estado, mas é uma nação? Então, agora, o que esse povo aí está falando é que, olha só, o Estado francês tem que representar o seu próprio povo. Os franceses têm que representar a nação francesa. O que é a nação? Eu coloquei aí a definição para vocês, não vou entrar em detalhes de novo, porque eu já disse, mas vamos lá. São aspectos étnicos, culturais ou linguísticos que acarretam um sentimento de pertencimento a um certo grupo. Então é você se sentir brasileiro. Se sentir brasileiro por quê? Porque você fala português, porque você compartilha da cultura dos seus semelhantes, porque você está inserido nesse contexto. Isso é ser brasileiro. Isso é pertencer à nação brasileira. A nação brasileira que é representada pelo Estado brasileiro. Então diferencia em governo de nação. São coisas diferentes. O Estado francês não representava a nação francesa. O Estado austríaco não representava a nação austríaca, e assim por diante. O início do século XIX, esse nacionalismo vai propor que o Estado passe a representar a nação. Olha que interessante. E esse povo buscava a soberania, o direito de se autogovernar, o direito de ter uma administração. Então, gente, vamos pegar o exemplo da Alemanha e da Itália. A Alemanha e a Itália não existiam até agora, enquanto países unificados. Elas eram fragmentados. Então, esse movimento nacionalista vai falar, a gente tem que se unir em uma única bandeira e em um único povo. É isso que o Bismarck faz. Entenderam? Aí tem a exaltação da pátria, na literatura, nas artes, piriri-pororó, esse tipo de coisa que eu já disse para vocês. Deixa eu ver que horas são. Vai dar suave. Graças a Deus vai dar suave. Tudo isso que eu já disse. Alguma dúvida até então, gente? Até aqui tá tudo ok? Eu sei que é bastante coisa, mas é só recapitulação do que a gente já viu. Tá tudo encaixando para vocês? É sério, tem que encaixar. Se não encaixar, Edu, né? só deixa eu te falar um negócio que senão eu vou esquecer. Essa passagem que você tinha falado lá no comecinho, que era dos avanços, que você falou de espalhar as ideias da Europa e foi para a Revolução Industrial, essa consolidação do capitalismo, ela vem nessa transição, né? Sim, vejam bem, o capitalismo não pode se desenvolver com o absolutismo. O absolutismo tem sua própria política econômica, que é o mercantilismo. Então, Sim. a partir do momento que o absolutismo entra em xeque, aí você começa a consolidar o capitalismo, entendeu? De novo, é um processo. O capitalismo não se consolidou ao mesmo tempo nos mesmos lugares da mesma maneira, mas ele começa a se consolidar com a queda do absolutismo. Tá. Edu, antes o rei representava o Estado e agora é a nação? Perfeito. A proposta da unificação da Alemanha é: vamos unificar todos os povos germânicos em uma única bandeira, em um único Estado, e esse Estado vai representar esse povo. Para um Estado, um povo. Que até depois o Hitler se apropriou desse lema, né? O lema nazista era um Estado, um povo. Ein Reich, não, não, tá certo. Ein Reich, ein Volk. Ele vai se apropriar disso depois para um negócio terrível. Mas enfim. Ô, Edu, o sentimento nacionalista, tipo, ele começou a surgir primeiro aonde? Só que eu não lembro direito. É gradual, é aquele negócio, é gradual, essas coisas acontecem, tipo, não dá para falar, esse cara foi o cara que criou o nacionalismo. Acontece que com a queda do absolutismo é natural que ele surgisse, entendeu? Eles são meio que oposição. Tipo, ele influenciou também a queda do absolutismo, né? Sim, porque sem dúvida nenhuma. Surgia e foi derrubando e foi aumentando o sentimento, certo? Sem dúvida nenhuma. Tá bom, ok, obrigada. Vamos resumir tudo isso aqui, gente? Uma frase do homem, do grande homem. Peguei essa frase aí da Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, porque, cara, eu tava tentando pensar como resumir tudo isso de um jeito fácil. E esse ele é muito bom, gente. Mas vamos ler. Vamos ler essa frase, provavelmente a gente vai terminar a aula nela, mas vamos ler essa frase com atenção, com calma, e vamos entender o que ela quer dizer,
porque aí eu acho que vai ficar bem claro na cabeça de vocês. Evitar uma segunda Revolução Francesa, ou ainda a catástrofe pior de uma Revolução Europeia generalizada, tendo como modelo a francesa, foi o objetivo supremo de todas as potências que tinham gasto mais de 20 anos para derrotar a primeira. Gente, vamos analisar essa frase com calma. Vamos lá. Evitar uma segunda Revolução Francesa, ou uma catástrofe de uma revolução generalizada, foi o objetivo supremo de todas as potências europeias que tinham gasto mais de 20 anos para derrotar a primeira. O que ele quer dizer com essa frase? Mais de 20 anos para derrotar a primeira? Gente, ele está falando das potências europeias que participaram das guerras de coalizão, que tentaram barrar o avanço do Napoleão e, portanto, o avanço do liberalismo, o avanço da Revolução Francesa. Então, vamos lá. O objetivo do início do século XIX, o objetivo do Congresso de Viena, o objetivo da Santa Aliança era barrar a ideia, a possibilidade de uma nova Revolução Francesa, ou pior, uma Revolução Francesa generalizada para toda a Europa. Então, eles colocaram todos os esforços, moveram montanhas para tentar fazer com que isso parasse. Restauraram o mapa da Europa, tentaram restaurar o absolutismo, restauraram momentaneamente o absolutismo na França, fizeram um monte de sanção, fizeram guerra, coalizão, foi um inferno na Terra. Eles ficaram mais de 20 anos para conseguir barrar momentaneamente esse avanço. Tiveram 7 guerras de coalizão, incontáveis mortos, crise econômica, uma pacetada dentro da Europa. Foi um sufoco. E eles não estavam dispostos a passar esse sufoco de novo. Essas monarquias tradicionais estavam tentando barrar o avanço do liberalismo a todo custo. E ainda assim, continua o Hobsbawm, e ainda assim, nunca na história da Europa, e poucas vezes em qualquer outro lugar, o revolucionarismo foi tão endêmico, tão geral, tão capaz de se espalhar por propaganda deliberada como por contágio espontâneo. Ou seja, mesmo com essas tentativas, com essas sanções, com essa resistência de mudança, nunca antes, a revolução foi tão pulsante, nunca antes ela inspirou tanto as pessoas. E desse atrito entre a resistência e entre as mudanças, surge o caráter revolucionário do século XIX e explode as grandes revoluções do início desse século. E explode os movimentos sociais. Aqui estão as revoluções. Que horas são? Eu não vou passar isso hoje, não. Passo amanhã para vocês. Vocês entenderam, gente? Tá tudo ok? Não, tipo, é sério. Tá tudo bem, vocês entenderam. Porque ano passado, para mim, ficou muito jogado. Esse ano eu falei, não, vamos com calma mesmo. Mas tá encaixadinho. Tá indo, Edu. Essa última parte, você pode falar de novo? O quê? Eu gostei muito do que você falou. Porque, apesar dos monarcas, da monarquia absolutista, tentar fazer de tudo para barrar o avanço revolucionário, para barrar o avanço dos ideais da Revolução Francesa, fizeram escambau, reconstruíram o mapa da Europa, fizeram 7 guerras contra um único país, contra um único lugar, fizeram sanção, os caralho a 4, mesmo eles tentando fazer tudo isso, nunca antes o revolucionarismo foi tão endêmico, nas palavras do Jesus Cristo, Eric Hobsbawm. Nunca antes esse caráter pulsante de revolução foi tão grande, tão contagioso, e que inspirou tantos movimentos assim. A Europa estava respirando os ar da revolução. Estava na hora de chegar à sua primavera. Já vou dar aí, relacionar com a próxima aula. Lembrei que tem esse livro do Eric. Obrigado, Qual página Edu. que você tirou essa frase? Ah, aí tu me pegou, eu baixei no PDF. Se pá, tá aqui, Ô, inclusive. Edu, você pode Aqui. responder a pergunta da Fê? Ó, pera aí, rapidinho. Só pra... Porque senão eu vou esquecer. Ó, é o PDF, eu baixei no Z-Library, gente, página 119, porque eu não tenho esse livro físico. Crying. Enfim. Mas, claro, pirataria errado. Não façam isso, por favor. Não entrem lá e baixem esse livro. Cadê a pergunta, Olê? Eram as eras lá do século. Ai, nossa, desculpa, gente. Ó, era das revoluções, era do capital, era dos impérios, esse eu tenho aqui, desculpa, tá aqui em cima, e era dos extremos.
Que é no século XX, né? Dos extremos. Exatamente. O Hobsbawm, ele faz uma divisão alternativa do tempo. Opa, que desgraça, eu li esse negócio. Ele faz uma divisão alternativa do tempo. Então, o século XIX, para ele, não é de 1801 até 1900, não. É de 1789, da Revolução Francesa, até o fim da Primeira Guerra Mundial, até 1918. E aí, muita coisa aconteceu nesse meio período. O mundo mudou 3 vezes. Foram 3 eras. A era das revoluções, aí o capital se consolida, a gente tem a consolidação do capitalismo de vez, e ele se quebra em uma outra dinâmica de exploração, que é o imperialismo. O imperialismo se quebra de vez e vai para a era dos extremos. Aí o Hobsbawm morreu. Ele, infelizmente, não escreveu outra era. Ele está morto, infelizmente, porque eu adorava ele. Mas, enfim. Então, veja como foi um períodozinho conturbado. Foi interessante esse negócio, tá bom? Em que século? É o século... O longo século XIX. Em oposição ao brevíssimo século XX. É tipo o finzinho do século XVIII, aí pega o século XIX todo, aí no século XX troca, né? Exatamente. Exatamente isso. Vou parar de gravar. Esse negócio da era do capital é a consolidação, seria a revolução